A primeira temporada do podcast Projeto Transversalidade é contemplado pelo Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais, o Programa VAI, da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, em 2024. O que acontece, na verdade, é que a gente aprendeu também a compartilhar muito a presença uma da outra. Isso era algo que eu posso dizer particularmente que tinha muita questão nas relações, assim, porque sempre vem aquela sensação de que eu não sei me relacionar com as pessoas, sabe? E aí eu acho que com Carmen foi totalmente assim, tipo, não, eu sei, e tá tudo bem isso daqui acontecer, não é o fim do mundo, sabe? Eu acho que sim, isso tem limites, vamos conversar sobre esses limites? É horrível conversar sobre esses limites, mas a gente vai e conversa sobre esses limites. Até o momento em que a gente tá quase pra viver esse limite e fala assim, peraí, acho que isso, né, não é legal, né? Ou seja, não literalmente chegar nesse ponto de... Que o pior da gente, na verdade, não é, de fato, né? Violência e morte. Mas são, que bom. Né? É como a gente, na verdade, enfim, se comunica e se vê como eu sinto. Eu sou extremamente insegura, sou extremamente mimada. Então imaginem como que é o meu dia a dia com Carmen, ela me mimando o dia inteiro, eu às vezes com um bico desse tamanho, porque eu quero fazer um negócio e aí a gente começa, não sei o que, e fica as duas duras assim, se olhando. Aí a gente vai e fala, não era assim. Não, calma aí, tinha um outro caminho aqui, ó. Eu entendi aquilo lá, mas é que você falou daquele jeito, meu. Eu sei, mas eu não... Aí, enfim, aí vai ajustando. É muito difícil, mas ao mesmo tempo começa a ser delicioso, porque tem uma relação com o nosso construir do dia a dia, né? Assim, como que a gente, né, enfim, passa, às vezes, né, pra frente, sem deixar de discutir ou conversar sobre aquilo que... Aí, às vezes é horrível, né? Você é uma péssima pessoa e você tem que falar, eu fui uma péssima pessoa. E aí, enfim, né? Compreender e esperar que a outra pessoa também entenda isso de uma maneira que vocês consigam Eu acho que o conversar. babado é também sobre entender como a gente se transforma muito, né? Ao longo do tempo. Eu já não sou a... Bati no microfone sem querer, gente. I'm so sorry. Eu não sou mais a mesma Carmen de quando eu conheci a Moirá, saca? Tipo, então eu vivi um processo de transformação íntimo muito grande também. E eu acho que isso cabe a qualquer pessoa, na verdade, né? Mas dentro da nossa relação, as duas se transformaram muito. E aí é sobre, apesar desses momentos, né, de embates que surgem e a gente consegue também se ajustar muito bem, tem a coisa da paciência, do olhar pro outro também, saca? Muita. Muita. Nossa, muita. Não, mas é real, porque quando você tá numa relação aí, que aí acho que isso vem desde o início, né? De quando a gente se propõe a ser amigas antes de ser, tipo, enfim, namoradas, ficantes, prêmios e etc, etc, etc. Que é muito nesse lugar de, tipo, de querer ter a paciência de viver bem com aquela pessoa mais tempo, sabe? E num lugar de... A gente vai estar construindo aqui, a gente literalmente está construindo uma vida juntas. A gente já sabe disso, a gente já entendeu isso. Que, assim, tipo, com Carmen eu estou... É a Carmen que acompanha a minha carreira, é a pessoa que é minha esposa, né? A pessoa que sabe exatamente quando eu tô com uma cara de bunda, ela fala o que tá pegando e já sei o que tá pegando, entendeu? Vamos tentar resolver, é um pouco isso, assim. E eu acho que isso tem a ver muito com o fato de que quando a gente se vê muito amiga dentro da nossa relação, a gente consegue desenrolar outros tipos de diálogo, entendeu? Tipo, a gente não vive uma vida de casadas dentro de um sistema extremamente, sabe, assim, secreto e de que ninguém pode saber o que a gente está fazendo. Não, a gente tem, inclusive, uma nossa rede de afeto, de apoio, pessoas que, enfim... têm acesso à nossa casa e conversam com a gente. E a gente, enfim, fala sobre isso também, às vezes, como maneira da gente poder livrar a gente de um peso e também meio que dizer, tipo, é isso, sabe? Porque as relações, elas não são fáceis. E dependendo com a pessoa que você tá, obviamente, você vai construir
diferentes caminhos disso. E eu vou, com certeza, tipo, nas relações que eu tive, me mostrei diferente em todas elas. Sim. Sabe? Tipo, eu não fui a mesma coisa que eu fui com Carmen nas minhas outras relações, assim. Mas o que eu sou na minha relação com a Carmen é uma maneira de dizer pra mim mesma que, pelo menos em algum lugar na nossa casa, eu vou ser a pessoa que eu, de fato, sou, entendeu? Tipo, dentro das maiores questões que eu tiver, dentro dos mimos que eu, né, devo receber, enfim, carinhos e beijinhos. Vocês são lindas. Vocês são lindas. Vocês sabem que eu sou super fã do casal. Mas eu achei engraçado isso, essa informação. Não sabia que você, do seu círculo de amizades, a gente é o casal que tem mais. Então, Não consegui formar uma frase, é você isso viu? que eu vou trazer pra vocês Eu agora. fiquei pensando nisso também. Então, é isso que eu fiquei vim tentando trazer lembrar pra outros casais de vocês. tanto tempo. Não tem. Como foi isso? Não tem casais transcentrados Com tanto tempo com tanto de tempo relação. relacionamento no nosso círculo. E aí eu tenho contato, tipo, eu sei de casais que estão juntos há um pouco mais de 6, 8 anos, só que eles são casais binários e brancos. Ah. E trans, assim, então não tem contato com a minha roda não é binária, E essa é, parte que era normativa. é normativa. É normativo. E aí, Relação isso de que vocês falaram, isso que você falou sobre a binariedade. E aí tem um amigo meu chamado Tamu, que ele traz Que também é meu babado. amigo. Um amigo nosso, que as nossas rodas são conectadas. São Paulo é uma bonita. Aí, ó, você Mas- falou da sensibilidade. De um Nossa. círculo, exatamente. Mas o Tamu fala sobre a binariedade como um complexo de programação. O Preciato também traz isso da nossa cabeça. Nós somos seres programados, complexidades puras. E aí ele fala que ele não se entendeu trans, mas ele sempre foi não binário. E ele se entendia não binário nessa quebra de sistema mesmo. Quando ele saía do 0 ou do 1. E aí vocês são um casal transcentrado que reflete muito a transgeneridade em essência transcestral, que é a transformação. Vocês estão dispostas a se abolir, se explodirem e se reconstruírem. É um vulcão. O vulcão vai sempre O tempo estar inteiro. em ebulição. Quando ele explode, mas ele ainda tem lava, sabe? Vocês... Eu sou canceriana. É, gente, é isso. É, É lava. é lava. Fogo líquido. A gente já conversou sobre Basicamente, isso. acho que a nossa relação seria descrita como um vulcão no mar. Um vulcão no mar. Água, eu lembro, a gente já conversou sobre. E aí, vocês também refletem na fala algo que pra mim também é um complexo transcentrado, porque a gente refletiu enquanto vocês falavam. Essa essência da... Eu não sei, eu sinto que eu me relaciono transcentradamente também pra poder ser o máximo de mim mesmo, sabe? E aí, às vezes, o máximo de mim mesmo não é o máximo, sabe? Não é necessariamente vai dar certo essa relação transcentrada. Mas vocês estão sempre em evolução do máximo de si mesmos, estão dispostos a se transformarem individualmente. E aí vocês olham e entendem que juntas vocês são potência, sabe? Eu acho que vocês são um casal transcestral. E aí nisso vocês refletem muito que é um casal transcentrado em essência, sabe? Tipo, no que é a transessualidade, esse complexo de transformação. Vocês se transformam juntas, se transformam individualmente, se transformam, sabe? Eu acho que esse é um processo um pouco intrínseco das duas, mais do que enquanto pessoas, né, se reconhecem enquanto travesti, mas pessoas que já se movimentavam em suas vidas, né, ou seja, já viam o mundo, enfim, ou as coisas que praticavam por outra perspectiva. Eu acho que isso também tem relação, não sei se direta ou indireta, mas tem relação com as nossas educações em territórios diferentes, com pessoas diferentes, mas também que são experiências e vivências que se conectam em algum lugar, o que faz a gente um pouco querer, né, jogar para fora isso, de maneiras, às vezes, né, no nosso trabalho, de maneiras mais fortes, agressivas, com cores, com vida, com corpo, e às vezes também se retraindo, né, que eu acho que é isso que na verdade faz essa explosão e implosão, que é para fora e para dentro, para fora e para dentro. E aí eu acho que quando a gente se encontra,
Sim, a gente se encontra e se reflete juntas enquanto duas travestis, mas eu acho que a gente se encontra também muito nessa ideia de fortaleza enquanto duas pessoas que estão também querendo construir um outro estilo de vida. E eu acho que isso é muito importante também de dizer, porque quando a gente se conhece, não é que as duas estão super vivendo vidas ok, né, assim, financeiramente falando, né, dentro da burocracia. Eu tô ali um pouco quebrada sentimentalmente, quebrada de grana, não sei o quê. Carmen vivendo a realidade dela com a mãe dela lá em outro bairro tal, e a gente se conecta. E eu acho que nessa sensação de querer também não estar tão aqui dentro, a gente se auxilia para ir para fora, assim. Uhum. Que aí que eu acho que é quando a gente, inclusive, começa a trabalhar juntas. Sim. Porque aí, nesse sentido, Carmen começa a se envolver bastante com os meus trabalhos, né? Começa a estar ali mais próxima. E eu também, porque a gente já conversava sobre várias coisas, né? Teatro, dança, né? Inclusive o nosso primeiro date seria um espetáculo uma peça de dança, teatro. que a gente não foi assistir, mas enfim, acho que a gente se conecta também a partir disso. E aí você vai ver, né, em algum momento, quando a gente se conhece, uma apresentação minha lá no CCSP sim, também. que é o solo da Imoirá. É. Eu vi a primeira apresentação de uma. Eu, na real, vi todas as apresentações de Ela uma, né? viu Desde a todas. primeira. Mas ela viu a primeira, tinha ela e, sei lá, a Vicentona e mais duas pessoas na plateia. Não, tinha uma galerinha assistindo. Para com isso. Tinha uma galera assistindo. Mas era o primeiro protótipo do que foi esse Foi a primeira vez, primeira. Né? Eu tinha literalmente um vestido, uma Um vela, um salto salto e e um um sonho. E aí eu fiz e a Carmen tava lá, toda bonita, sempre muito bem. Sempre muito elegante. Elegante, né? bem vestida, enfim. E eu acho que isso também ali a gente também tem uma troca, né? Porque, obviamente, quando você conhece uma pessoa e você fala pra ela, vai me ver no teatro, a pessoa, né? Espera-se que a pessoa, sei lá, invente uma desculpa que seja pra não ir. Mas ela foi num horário, num dia extremamente, assim, X de uma apresentação. No meio da virada cultural. Meu bem. Entendeu? Esse é o babado, que aí já me pegou dali, porque é isso, assim. Quando você minimamente consegue entender, tipo assim, né, vamos pular de paraquedas? Vamos! E aí, um pouco isso também. Eu sinto muito falando agora também que existe um grande processo de reconhecimento, né? Você trouxe isso, né? E eu fico pensando muito como a gente constrói isso na nossa comunidade como um todo, porque a gente vai saindo de várias relações, né, caóticas, às vezes traumáticas e algumas até violentas, né? E a gente vai tentando meio que, sabe, arrumar isso, assim. E acho que por muito tempo, inconscientemente, né, eu fui vivendo isso com Carmen, né? Depois que a gente, enfim, muda de casa juntas, começa a trabalhar juntas, a gente começa a construir a nossa vida juntas, a gente começa a comprar coisas na casa juntas, eu acho que sai daquele estalo de dizer, eu estou vivendo só uma relação, para de fato construir uma vida com uma pessoa. E aí eu acho que é nesse lugar que eu percebo que a nossa relação hoje ela não está apoiada só no fato de que a gente queria sair de outra relação, ou de não estar tão quebrada, mas de perceber que depois desse processo todo inicial, né, que é a gente se encontrar e viver outras relações, a gente compreendeu de fato que a gente consegue viver juntas enquanto casadas, enquanto amigas, enquanto pessoas que curtem a presença uma da outra, sabe? Que conseguem desenvolver um encontro com outras pessoas na nossa casa, né? Então, tem um pouco disso, assim, essa coisa de ir pra fora, pra dentro, é porque a gente se diverte muito juntas. Sim. A gente se diverte muito juntas, a gente fofoca muito juntas, a gente fala... Ri muito juntas, a gente, enfim, fica vendo programas fúteis na TV. E agarradinhas e comendo embaixo da coberta. Às vezes a gente chora juntas, uma chora, a outra chora. Aí um dia começa meio assim, meio triste, aí a gente tá triste também, e aí tudo vai afetando, e quando a gente vê, a gente tá vivendo um grande drama dentro de casa.
Mas eu acho que é a maneira como a gente também identifica que a gente se diverte juntas, né? Porque eu acho que é sobre realmente se permitir sentir as coisas, saca? Não é só, tipo, eu acho que por alguns anos da minha vida, da minha adolescência até esse momento, assim, uns 23 anos, eu precisei empurrar muita coisa pra debaixo dos panos do que eu sentia pra eu mascarar um pouco, assim, da minha vulnerabilidade, né? Pra também conseguir me manter, tipo, firme dentro das minhas perspectivas de vida, né, na sociedade. E isso também foi um processo que, por um bom tempo, me tornou essa pessoa muito firme, durona, que, né, até malvada no olhar de algumas pessoas, né, que tá sempre pronta pro atraque. E não à toa que sempre digo que sou um demônio, né? Eu acho que a minha construção de vida vem muito dessa perspectiva de precisar sempre estar atenta, né? E aí quando eu comecei a me permitir sentir outras coisas que antes eu não poderia sentir, eu fui entendendo o quanto é bom também a gente se sentir às vezes mais frágil, viver um drama, ter que chorar muito num dia, sabe? Nossa, eu lembro o dia que você falou. A gente tava num outro apartamento que eu morava e eu acho que foi o início, bem início da minha harmonização ali, ou algo bem próximo, mas que eu tava me sentindo muito mal e eu tinha muita dificuldade de chorar. E aí a Carmen falou assim: não, você pode chorar, fica à vontade. E eu tava, tipo, deitada assim no braço dela, uma coisa bem romântica. E aí, né, porque isso realmente aconteceu, eu lembro disso até hoje, dela falar, tipo, você pode chorar, sabe? Você pode se sentir. E aí, nossa, eu lembro que eu chorei muito naquele dia, foi a partir dali que eu comecei a chorar muito todos os dias. Mas eu acho que é isso, assim, não é um lugar de pesar também, sabe? Que, tipo, o mundo vai acabar, mas é um lugar de se permitir sentir outras sensações e entender que uma hora elas também vão passar, né? Tipo, encontrar outros caminhos mesmo pra sentir as coisas. E a gente vê isso muito na relação em casa, porque é isso, né? A gente passa por questões, sei lá, às vezes de... Tá fudida de dinheiro. Tá fudida de dinheiro. E aí a gente olha uma pra outra e fala assim, e agora, o que a gente vai fazer? E esse é o babado, assim, do tipo assim, literalmente, Berenice segura, nós vamos bater. Tipo, é horrível pensar nisso, mas ao mesmo tempo é nesse lugar que a gente se conecta, não só nesse lugar, obviamente, né, não ser hipócrita, mas nesse lugar principalmente que a gente se conecta enquanto pessoas que estão construindo a vida juntas, entendeu? Que é literalmente da gente, sei lá, às vezes ter um desespero de... muito grande, e a gente é isso, a gente tem uma outra, sabe? Então, tipo, se isso daqui existe, a gente pode respirar, entender que a gente vai viver esse momento agora, mas ainda tem possibilidade de continuar uma outra coisa. Nossa, é muito nesse lugar, assim, e acho que nessa construção, né, acho que cada um vai construindo as suas relações com a outra pessoa, né? Mas a gente, nessa relação, eu aprendi muito a ver pela perspectiva dela também, isso é muito legal, assim, às vezes de me sentir muito perfeccionista, e aí a Carmen vem e fala, não, mas isso daqui dá pra resolver assim, e aí você fala, dá mesmo, né? Não precisa ser algo tão complexo. Ou de eu estar muito bicuda, ela falar, mas você tá bicuda por conta de quê? E aí eu realmente parar e pensar, por nada, por absolutamente nada, sabe? Por absolutamente nada. Obrigada por me perguntar. Obrigada por me tirar desse buraco. Nesse lugar, Só uma reclamaçãozinha, assim. nesse lugar, como vocês olham pro tempo de vocês e entendem, tipo, em palavras, adjetivos, como vocês se potencializaram? Em tempo? Não? Ao longo desse tempo, olha pra vocês, olha uma pra outra e olha, tipo, como vocês se potencializaram, sabe? Vocês estão falando um monte de potência. Como vocês veem essa potência que vocês fizeram na vida da outra? O que vocês sentem em vocês? Eu acho que daí pra cá houve uma potência do lugar de me possibilitar
outras coisas que me movessem mesmo, sabe? Eu acho que você me move muito. E acho que isso me estimula a tomar ações também outras na minha vida íntima e individual, saca? Acho que aprendi muito com você a ser também mais responsável, mais organizada. Eu acho isso ótimo. Curioso. Mas tipo, eu acho que são pontuais, assim, são coisas que você abriu também outros caminhos de possibilidade pra enxergar e falar, realmente, né? Dá pra gente se impulsionar mais a fazer uma coisa, a fazer outra. Acho que você também me ensinou muito a ser mais paciente. Eu sempre fui uma pessoa muito... E aí acho que o processo da nossa relação fez eu olhar com mais calma para as coisas, lidar melhor com a minha raiva. Eu acho que isso foi um ponto assim incrível na nossa relação, porque eu acho que muitas das nossas conversas fizeram eu olhar isso e pontuar de maneira mais firme também dentro da terapia, né? Façam terapia, gente. Alô. Mas eu acho que esse lugar de percepção sobre mim mesma vem muito desse olhar para você, me sentir confortável de ser eu, né? Sem precisar criar máscaras ou barreiras, e enxergar coisas em mim que poderiam realmente se transformar. Não só para que a nossa relação fosse frutífera, mas para que a minha própria relação comigo mesmo fosse frutífera. Eu te amo. Eu te amo muito. Acho que é isso. Você me lembra muito a Kali e a Parvati. A deusa Kali, que em raiva ela destruiu o mundo, mas por amor ela virou a deusa do amor genuíno. Então ela sentia com raiva, ela é uma raiva de destruição de um mundo. Sim. E por amor ela vive o amor mais puro que existe. É tipo do 8 a 80. Do 0 ao 100 muito rápido. Eu tenho uma réplicazinha pequena de um colar de Kali.